Chegando à questão pontuação, aquele assunto clássico, aquele assunto importantíssimo, 2020, e de uma banca também de responsa, uma banca de peso da Fundação Carlos Chagas, que pediu o seguinte: a pontuação está inteiramente adequada no seguinte enunciado. Então vocês vão ver aí 5 construções que eu gostaria que você deixasse na tela, expanda a sua tela, frise a tela, quer dizer, congele a sua imagem, pense no que você marcaria para depois você voltar aqui comigo. Vai lá. Vou repetir mais uma vez. Não tire de você mesmo a oportunidade de acertar uma questão. Se você só ouve o que eu tenho a dizer, claro, você vai aproveitar, porque você vai relembrar alguma coisa. Mas você tem que saber, eu saberia fazer? Eu acertaria? Enfim, vamos lá, letra A. Vista como forma radical de evolução inorgânica, a propagação de vírus é um fato da computação. Quero que você veja que essa expressão de evolução inorgânica está entre vírgulas. Genericamente falando, nós temos um termo entre vírgulas, ao qual se dá o nome de termo intercalado. Toda vez que você estiver fazendo uma questão de pontuação, e você encontrar um termo entre vírgulas, você quer saber se ele está corretamente pontuado ou não, o que você tem que fazer? Tirar e ler o que sobrou. O que sobrou tem que fazer sentido, tem que encaixar. Vamos ver? Vista como forma radical, a propagação de vírus é um fato da computação. Quero te dizer que essa vírgula de evolução inorgânica, essas 2 vírgulas estão corretas. No entanto, se você marcou a letra A como resposta, você errou. Motivo: essa vírgula depois de vírus não está certa. A propagação de vírus é o sujeito do verbo ser. Eu não separo o sujeito do verbo por vírgula. Por que que não? Porque se o sujeito é quem vai determinar a concordância do verbo, os 2 termos têm que andar juntos, independentemente do tamanho. Então, quando a gente fala a respeito da questão de pontuação, isso aqui, ó, sujeito e verbo, não podem ser quebrados. Então, isso aqui não se separam por vírgula. É óbvio que você, quando vai escrever, você não vai colocar assim, ele, vírgula, chegou atrasado. Mas quando você coloca assim, olha, todos os alunos do meu curso presencial receberão uma caneta de brinde. Todos os alunos do meu curso presencial receberão uma caneta de brinde. Isso aqui é um verbo. Ó. Isso aqui é um verbo que está no plural. Não está escrito receberá. Se o verbo é plural, o que acontece? Tudo isso aqui é o sujeito. Eu posso trocar tudo aquilo que eu grifei de azul por eles. Eu não diria eles, vírgula, receberão. Então, esse sujeito, cujo núcleo é alunos, que a palavra principal do sujeito núcleo é sempre o primeiro substantivo não preposicionado que aparece. Isso aqui é plural, porque eu estou falando de alunos, não estou falando de curso. Ele não é o curso que vai receber, são os alunos. Então a letra A ficou errada, porque separou o sujeito do verbo. Olha a letra B. Letra B. Ao falar do conceito de vida, o autor do texto previne que seria preciso alargá-lo, tendo em vista o que a ciência tem evoluído. Observem que verbo falar é um verbo e previne é outro verbo. Logo, se eu tenho aí 2 núcleos verbais, eu tenho 2 orações. Ou seja, a primeira oração, olha aí na tela, ao falar do conceito de vida, isso é uma oração. Isso é uma oração porque tem verbo. Então, essa vírgula depois de vida, ela está correta.
Tá? Então ela está correta. Mas se você marcou a letra B, você errou. Porque quem previne é o autor do texto. O autor do texto é o sujeito do verbo prevenir. Se o autor do texto é o sujeito do verbo prevenir, entre o sujeito e o verbo, estava escrito aqui, não existe vírgula. Então a letra B de bola também está errada. Olha a letra C. Pergunta-se se seria possível chamar também de vida essas novas formas mutantes de vírus de computador. Bom, observem que essas novas formas mutantes estão entre vírgulas. Já te falei, quando você estiver fazendo uma questão de pontuação e encontrou alguma coisa entre vírgulas, leia excluindo. O que sobrou tem que fazer sentido. Vamos lá? Pergunta-se se seria possível chamar também de vida de vírus de computador. Não, né? Chamar também de vida de vírus de computador? Não, não encaixou. Então, se você marcou a letra C, você errou também. Quero que você veja, lá na letra C, a expressão, quando está colocando assim, essas novas formas mutantes, vírgula, de vírus de computador. Essa vírgula aí está errada. Na verdade, o de, vírus de computador, é o que a gramática chama de uma preposição. Então, quando você tem um termo mais o complemento desse termo, por exemplo, às vezes um verbo não precisa ser complementado. Todos os meus amigos já viajaram, ponto. Mas às vezes um verbo precisa ser complementado. E eu ainda quero o quê? Entre o termo, que pode ser um verbo, seu complemento, isso aqui também não pode ter vírgula. Eu não posso separar o sujeito do verbo e nem o termo qualquer do seu complemento. Então, por exemplo, demonstrava medo do futuro. Quando eu falo demonstrava medo do futuro, eu tenho aqui um verbo, que é o verbo demonstrar. Lembrando que você ouviu falar a sua vida inteira, tem aquela história assim, quem demonstra, demonstra alguma coisa. O quê? Medo. Isso aqui é o complemento do verbo. Então não tem uma vírgula aqui. Agora, uns têm medo de cachorro, outros têm medo de morrer, outros têm medo de doença, outros têm medo da solidão. Esse do futuro está complementando o tipo de medo. Aqui não é o complemento do verbo, aqui é o complemento do nome. Então isso aqui é o complemento do verbo demonstrar, isso aqui é o complemento do nome, do substantivo medo. E isso, você não fala medo futuro. Então esse termo aqui, esse que começa o complemento nominal, é o que a gramática chama de uma preposição. Então, complemento nominal é um termo preposicionado, que completa o nome. Então, quando se fala de preposição, saiba o seguinte, proibido o uso de vírgula antes dela. Então, não posso colocar uma vírgula antes de preposição. Porque se eu colocar uma vírgula antes da preposição, estou separando o termo do seu complemento, que é coisa que eu disse e escrevi aqui agora, que não pode. Na tela. Letra D. O autor do texto inteira-nos do desenvolvimento de certos vírus, que constituem um processo que se dá inteiramente à margem do nosso controle. Quero que você observe aí na tela que nós temos um termo intercalado, do desenvolvimento de certos vírus. Vamos tirar? E tirando tem que fazer sentido. O autor do texto inteira-nos que constitui um projeto que se dá. Ele nos inteira que constitui um projeto que se dá. Não está legal. Aliás, a letra D está errada. Olha aí na tela. Olha a vírgula antes do do. Inteira-nos do desenvolvimento. Acabei de dizer para vocês que antes de preposição não pode ter vírgula. Então acertou a questão. Quem marcou a letra E? Não deixa de ser assustadora a possibilidade que nós, criaturas orgânicas, sejamos capazes de, a certa altura, concorrermos para uma evolução inorgânica.
Nós temos aí na letra E, que é a resposta, 2 termos intercalados. Vamos tirar o primeiro. Não deixa de ser assustadora a possibilidade de que nós sejamos capazes. Encaixou. Então, esse criaturas orgânicas, que é um aposto, que explica quem somos nós, está corretamente entre vírgulas. Vamos tirar o segundo. Olha lá. Nós sejamos capazes de concorrermos para uma evolução. Esse a certa altura não é um aposto. Isso é quando a gente vai ser capaz. Isso é uma adjunta adverbial. Não importa o nome. Vou repetir mais uma vez. Essa história de você perceber um termo entre vírgulas é extremamente importante para que você saiba julgar itens como esse. E se você vai fazer um concurso da Fundação Carlos Chagas, nem se fala. Pontuação cai em todo concurso. Mas na Fundação Carlos Chagas, uma coisa você pode apostar: não existe prova da FCC que não tenha pontuação. Ainda que seu edital dessa banca não tenha saído, já saiu? Ótimo. Mas se ele não saiu ainda, não se estuda para a FCC da noite para o dia. Você tem que fazer com calma. Sugestão: se você for aí no www.ivaonline.com.br, você vai encontrar um curso lá de português exercícios da banca FCC. É uma série de questões. É um lote de muitas questões. São 24 horas de curso em que eu estou resolvendo questões dessa banca por assunto. Então, eu separei por grupo temático para organizar e criar toda uma estratégia passo a passo disso aí. Então, não perca seu tempo, não. Vá lá, www.ivaonline.com.br.